Olá, amigos, como vocês estão? Tudo bem? Eu tenho recebido alguns questionamentos sobre a responsabilidade, eu vou chamar de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, responsabilidade consumerista e responsabilidade profissional das pessoas que oferecem serviços de terapia ABA e que, consequentemente, se denominam terapeutas ABA ou analistas do comportamento, como preferirem. Nesse vídeo eu vou tratar como terapeutas ABA. Bem, o motivo do meu vídeo é porque eu quero esclarecer de forma mais abrangente para mais pessoas. Eu já falei desse assunto em diversos outros vídeos, mas eu não me importo de repetir quantas vezes forem necessárias, porque eu penso que as informações precisas, verdadeiras, têm que chegar para todos que precisam. A análise do comportamento enquanto ciência, seja experimental no campo da pesquisa ou aplicada a diversas áreas ou sub-áreas, aplicada aos esportes, à gerontologia, aos distúrbios do sono, às empresas ou ao autismo, dentre outras, é uma profissão no Brasil não regulamentada pelo Congresso Nacional nos termos do artigo 22 da Constituição da República Federativa Brasileira. Entretanto, não significa que um prestador de serviço que oferece terapia ABA não tenha responsabilidades, não tenha que seguir regras, não tenha que ter ética, não é? Por quê? Porque qualquer prestador de serviço, um motorista de táxi, o dono do botequim da esquina, o vendedor de picolé na rua, o padeiro, o vendedor de pamonha do caminhão da pamonha, o psicopedagogo, que também é uma profissão não regulamentada, que de repente abre uma clínica de psicopedagogia ou presta um serviço para uma escola, não importa. Qualquer profissão não regulamentada, ela não tem, consequentemente, código de ética obrigatório. Ela não tem, consequentemente, um código de ética que seja lei, que obrigue o profissional a seguir regras, tá? No Brasil, é assim com a análise do comportamento. Meu celular está em muito movimento, tá bom? Mas vocês vão relevando isso. Eu não vou parar esse vídeo, nem vou gravar outro, não. Bem, então, o que ocorre? Não tem um código de ética obrigatório e não tem conselhos regionais profissionais, como também não tem um conselho federal da análise do comportamento no Brasil. Eu não tenho nenhum lugar para me inscrever para pegar uma carteirinha de analista do comportamento e pagar uma anuidade. Não existe isso no Brasil. Ah, Diogo, mas e as associações? Associações você se associa se quiser. A associação é de direito privado, não é uma agência regulamentadora de profissão, não é uma autarquia regulamentadora de profissão, não é uma pessoa de direito público regulamentadora de profissão. Então você se associa se quiser, você entra na turma se quiser, você se sujeita a regramentos de associações se quiser, paga anuidade se quiser, mas se não quiser não faz nada disso e exerce a sua profissão enquanto terapeuta ABA livremente, sem ser incomodado e sem dever satisfação a nenhuma associação. Mas, repito, responsabilidades éticas enquanto prestador de serviço, que são condutas éticas individuais ou morais de acordo com a sociedade, o contexto que você vive, respeitar Código de Defesa do Consumidor no que toca a publicidade, oferecimento de serviços, garantia dos serviços, não garantir o resultado de uma atividade meio como é a terapia ABA, Código Penal se você cometer estelionato, charlatanismo, se você falar que tem uma formação X e não tem, Código Civil se você fizer um contrato de adesão com regras abusivas, o contrato pode ser doloso, se você receber dinheiro adiantado e não executar o serviço, enfim, tudo isso você vai ter que obedecer como qualquer prestador de serviço, como um encanador que for na sua casa. Bem, Estatuto da Criança e Adolescente, você tem que observar se você violar regras
que envolvam menores, né, adolescentes, etc. Tem que seguir as regras que lá estão. Estatuto do Idoso, se você trabalhar com terapia ABA aplicada à gerontologia, enfim, é isso que tem que ficar claro. Então, se você causar danos a um paciente, estourar os tímpanos do paciente, como me foi consultado, você vai responder civil, criminalmente, danos morais, PROCON, reclame aqui, ok. Mas Conselho de Ética de Análise do Comportamento do Brasil não existe. E se por acaso você tiver alguma certificação internacional e essa certificadora internacional tiver algum código de ética, você violar o código de ética dessa certificadora internacional, se vire com ela. Se você for filiado a alguma associação e violar algum código de ética de alguma associação, porque você quis se associar, porque você quis se certificar internacionalmente, porque você quer seguir código de ética da certificação internacional, porque você quer seguir código de ética da associação, se vira com ela. Agora, a legislação federal, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, não é se você quer, é você deve, é imperativo, é norma, você é obrigado. Agora, códigos de associações, normas de associações, códigos de certificadores internacionais, de agência, etc., é se você quiser, não é? Você não faz um curso em análise do comportamento e vai numa associação e pede benção para exercer a profissão. Não precisa. Você não faz um curso de análise do comportamento e vai numa certificadora internacional e pede benção para o exercício profissional. Não precisa. Agora, se você estiver trabalhando nos Estados Unidos, num estado onde a análise do comportamento é regulamentada, você precisa buscar o seu licenciamento. Aí é obrigatório. Mas vamos voltar para o Brasil. Vamos imaginar que eu termino um curso de Direito, sou bacharel em Direito e quero exercer a profissão. Aí eu vou lá, faço mestrado, faço doutorado, pego uma certificação internacional em Harvard, vamos imaginar que exista, e venho para o Brasil, vou na UAB e falo assim, me dá a carteirinha de advogado, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho doutorado, porque eu tenho certificação internacional em Harvard, porque eu escrevi um livro, porque eu sou o bambambam. A OAB vai bater nas minhas costas e vai falar assim, parabéns, mas você continua sendo um bacharel em Direito. Um bacharel em Direito com mestrado, um bacharel em Direito com doutorado, um bacharel em Direito com certificação internacional, um bacharel em Direito com livro publicado, mas o exercício profissional da advocacia no Brasil exige que nós, OAB, te autorizemos. E para nós autorizarmos, você tem que apresentar o seu diploma, juntar seus documentos, mestrado, doutorado, não tem nenhuma validade para nós, certificação internacional não tem nenhuma validade para nós, e você tem que pagar a anuidade, mas antes disso tem que fazer o quê? Uma prova da OAB, não é isso? Então assim, por quê? Porque a lei federal disse isso, não é porque a OAB se juntou, meia dúzia de pessoas criaram a OAB e criaram essa regra, não, Congresso Nacional, lei federal. Pois bem, então é assim que funciona com qualquer profissão. Com a análise do comportamento não é diferente, totalmente desvinculada da psicologia, como eu já disse, não é? Não é, análise do comportamento, analista do comportamento não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia por meio de resolução, que reconhece, por exemplo, psicomotricidade, psicopedagogia, psicologia do trânsito, psicologia forense, psicologia organizacional, dentre outras. Não reconhece como especialidade a análise do comportamento. O psicólogo pode até fazer uma especialização em análise do comportamento, como qualquer outro profissional pode fazer, mas não tem essa especialidade exclusiva da psicologia. O Conselho Federal já disse diversas vezes que a análise do comportamento não é privativa da psicologia, inclusive por e-mail redigido e escrito que eu tenho. Quem quiser me manda um direct no meu perfil, Diogo, muito além do direito que eu mando. Enfim, a lei que regulamentou a profissão da psicologia, perceba, a lei federal da década de 60 não traz como atividade privativa da psicologia a análise do comportamento. Enfim, nós estamos no cenário que eu costumo brincar de guerra, um cenário onde qualquer pessoa pode, imprudentemente e sem ética nenhuma, se intitular analista do comportamento. Nós temos analistas do comportamento que se intitulam a partir de formações de 3, 4, 6 meses, 8 meses e saem por aí dando curso só porque são psicólogos. Nós temos psicólogos que saem da faculdade só porque viram 1, 2, 3, 4 matérias de análise do comportamento, que é muito raro, porque assim, normalmente a pessoa vê 1 ou 2, e se dizem analista do comportamento. Tem pessoas que fazem curso de final de semana e se dizem analista do comportamento. Ok, eu não sou Ministério Público, eu não sou juiz, não é? Então eu não tenho que fiscalizar isso. Agora, eu oriento,
né? O que é um consenso médio? O que é um entendimento médio de quem pode ser analista do comportamento no Brasil, com base, fazendo uma analogia com outras profissões recentemente regulamentadas, fazendo uma analogia com outras profissões regulamentadas em outras épocas, fazendo uma colocação com fundamento legal. A psicomotricidade regulamentada recentemente em 2019. Quem pode ser psicomotricista? Quem fizer uma graduação ou quem fizer uma pós-graduação. Não existe na lei que regulamentou a psicomotricidade a exigência de quem faça um mestrado ou doutorado para ser analista do comportamento. Como também não existe a facilitação de quem faz um curso de final de semana e é um analista do comportamento. Certo? O projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para regulamentar a psicopedagogia, mesmo raciocínio. O projeto de lei que tramita para regulamentar a musicoterapia, mesmo raciocínio. Também tem nesses projetos de lei pessoas que já exerçam a análise do comportamento há muito tempo, ou que cursem análise do comportamento no exterior e façam um processo de convalidação. Óbvio, isso aí é para qualquer curso. Então, como nós não temos no Brasil uma profissão regulamentada, não temos curso de graduação em análise do comportamento, o que é o mais razoável? O que é o consenso médio? Uma pós-graduação lato sensu, conhecida como pós-graduação ou especialização. E aonde está o fundamento legal disso, Diogo? Além de tudo que você já falou, se vocês forem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, verão que para se tornar um profissional em qualquer área, ele tem que ter um curso técnico, uma graduação ou uma pós-graduação, jamais mestrados e doutorados, até porque mestrados e doutorados nesse país, na sua grande maioria, são acadêmicos, formam pesquisadores e docentes, que têm a sua importância, mas não é para o campo de trabalho. Muitos, talvez até a maioria desses pesquisadores, mestres e doutores, nunca tiveram uma clínica de autismo, nunca tiveram um atendimento de análise do comportamento, nunca foram empresários para usar a análise do comportamento aplicada às empresas, denominada OBM. Mas enfim, cada um fala o que quiser, cada um diz o que quiser. Agora, o que eu digo é o fundamento, o que eu digo, eu mostro a propriedade da lei, eu cito. Basta vocês pesquisarem a legislação ou me mandarem directs no Diogo Muito Além do Direito, que eu mando tudo para vocês, sem problema. Não tem intenção nenhuma de mentir ou de desvirtuar a verdade, tá? Então, qualquer analista do comportamento que cause danos tem responsabilidades, óbvio, independente de ser conduta dolosa ou culposa, independente da profissão ser regulamentada ou não, independente de trabalhar em regime de supervisão ou não, até porque supervisão no Brasil não é obrigatória em nenhuma profissão. É recomendada em diversas, principalmente na área da saúde, mas obrigatória não. Um psicólogo recém-formado, até mesmo sem uma pós em neuropsicologia, até mesmo sem o título de neuropsicólogo reconhecido pelo Conselho de Psicologia, pode atuar como neuropsicólogo, até dando diagnósticos. Se ele achar que é ético, aí se ele cometer alguma ilicitude ou se alguém denunciar no conselho e o conselho entender que o comportamento dele é antiético, ele que se vire com o conselho, mas com o conselho, não com a associação JJJ, porque somente fiscaliza a profissão, conselho. Então, se o analista do comportamento violar regras e causar danos, o que a família tem que fazer? PROCON, reclame aqui, ação no juizado especial, juizado de pequenas causas, justiça comum. Depende do contexto. Se for na escola, processar a escola, porque a escola responde pelo empregado. Depende do contexto. Às vezes pode ter uma responsabilidade criminal. Depende do contexto. Pode cobrar danos morais, depende do contexto. E se esse profissional que trabalha com terapia ABA, se apresenta como terapeuta ABA, tiver alguma profissão de base regulamentada, vamos imaginar que ele seja psicólogo e terapeuta ABA, fono e terapeuta ABA, TO e terapeuta ABA, advogado e terapeuta ABA. No meu caso, eu sou advogado e analista do comportamento, mas enfim, é a discussão para outro vídeo. Se ele for pedagogo e terapeuta ABA, enfim, são profissões regulamentadas. Educador físico e terapeuta ABA, psicomotricista e terapeuta ABA. Aí você tem um outro lugar para reclamar também, que são os respectivos conselhos regionais da profissão, pela essa conduta antiética que ele te causou danos. Desde que ele se apresente como psicólogo e terapeuta ABA, educador físico e terapeuta ABA, pedagogo e terapeuta ABA.
Porque se ele pegar o diploma de pedagogo, enfiar na gaveta, não colar uma plaquinha no consultório dele de aba, que é pedagogo também, não disser para você que é pedagogo também, ele está atuando só como terapeuta aba. A profissão dele, pedagogo, está lá guardadinha na gaveta, então o conselho não tem nada, de pedagogia não tem nada com isso, e você não tem como reclamar no conselho. Agora, se ele exerce as duas profissões simultaneamente, ou pelo menos se apresenta como tal para agregar valor ao serviço dele, para agregar credibilidade ao serviço dele, como eu faço, por exemplo, advogado, mestre em direito e analista do comportamento. Se eu estiver gravando um vídeo mentindo, colocando fundamentações equivocadas de propósito, causando danos nas pessoas, vocês podem reclamar na OAB, porque eu me apresento como advogado e analista do comportamento. Entendem o que eu estou falando? Então, de uma forma ou de outra, a pessoa que causa danos, o prestador de serviços, ele responde pelos danos que causar. Agora você vai ter que provar, perícia, exame médico, dependendo do dano, documento, gravação de vídeo, gravação de áudio, e-mail, conversa de zap, testemunha, enfim, isso é assunto para outro vídeo, né? Procurar um advogado de sua confiança, se não tem, procura a OAB da sua cidade para indicar um advogado. Se não pode pagar o advogado ou não quer advogado de sua confiança, procura a Defensoria Pública do Estado, faz denúncia no Ministério Público a depender do direito, do que aconteceu, né? Vamos imaginar que aconteceu uma violação dentro de uma escola técnica federal, né? Um servidor público federal se apresenta como analista do comportamento e faz mediação, faz atendimento terapêutico, faz socialização de alunos com necessidades especiais nessa escola técnica federal como servidor federal e se apresenta também como terapeuta aba. Beleza, a escola federal, o ente público federal responde. Aí a denúncia no Ministério Público Federal, por exemplo. Mas isso são assuntos para outros vídeos, tá? Então, meus amigos, qualquer um que causa dano responde pelo dano, tá bom? Supervisionado ou não supervisionado. Por quê? De novo, ninguém é obrigado a ser supervisionado. Ninguém é obrigado a ter mestrado, doutorado. Não é isso? O médico que dá o diagnóstico do seu filho com autismo, muitas vezes não tem mestrado, doutorado. Ele tem anos de formação, residência, que é algo semelhante a uma pós-graduação lato sensu, mas não tem mestrado, doutorado e exerce a profissão amplamente. Você confia o diagnóstico do seu filho a um profissional sem mestrado e doutorado, mas fica acreditando em bobagens de que os terapeutas têm que ter mestrado e doutorado. E muitas vezes esses mestres doutores nem a fralda tiraram ou nunca botaram a mão numa criança autista. Mas enfim, vão causar danos do mesmo jeito como aquele que trabalha e tem uma formação de um final de semana. Então, quando vocês examinarem qualificação do profissional, vão à plataforma Lattes, olhem o currículo Lattes, tá? CNPq, plataforma Lattes, porque lá vai estar a formação e a experiência profissional, se a pessoa não mentiu. Peguem, chequem essas informações. Espera aí, você tem doutorado, mas você nunca trabalhou numa clínica e você quer supervisionar um profissional que trabalha há 15 anos com autismo? Espera aí, não é? Não basta ter a formação, tem que ter o conhecimento, a experiência também. Então tem que ter formação e experiência, a depender do contexto, da sua realidade, do que você pode pagar, não é? Do que está disponível para você mesmo podendo pagar, e por aí vai. Às vezes você não pode pagar nada, tem que se contentar com aquilo que o serviço público oferece, que o SUS oferece. Ok, não estou falando isso de forma pejorativa, só estou falando que tem 1000 realidades. Mas você precisa saber da informação correta, né? E aí, seja servidor público, ou prestador de serviço autônomo, ou empregado seletista de uma clínica, responsabilidade civil em cima de todo mundo, da clínica, da administração pública, da pessoa física prestadora de serviço, conforme o contexto, conforme o que aconteceu. Tá? O judiciário está aí, PROCON está aí, Reclame Aqui está aí, Ministério Público está aí, Defensoria Pública está aí, a advocacia está aí, tudo para servir, atender os interesses das pessoas de bem, com boas intenções, que sofrem algum tipo de dano, beleza? Então, atentem, qualquer um pode ser analista do comportamento, mas tem que ter uma formação sólida, experiência naquilo que se propõe a trabalhar, naquilo que está prestando serviço, e muita ética, beleza? Um grande abraço, pessoal!